você? Seja bem-vindo ao nosso canal do Ático. É um prazer receber você aqui. Talvez você está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sempre por dentro das nossas programações. E agora eu quero fazer um convite para você, para estar junto conosco, se conectando com Deus através de canções. Então, esteja com o seu coração aberto e eu espero que Deus fale com você. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama, todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama, todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faça ou não faça, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama, todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faça ou não faça, Jesus me ama. Senhor, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade para conosco. O Senhor tem nos abençoado tanto, mesmo sem a gente merecer. Obrigado pela minha família, obrigado porque o Senhor tem nos provido financeiramente, com recursos. O Senhor tem guardado a nossa saúde, tem nos livrado, Deus, de todo mal. Então eu te louvo, Senhor, e te agradeço por isso, que o Senhor possa continuar nos agraciando com a tua fidelidade para conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O que eu buscava não encontrei. A alma suplicava pão, só pedras enxerguei. Tão perto do que era o fim, eu ouvi. Mesmo sabendo do meu estado,
Ele disse que eu estava perdoado. Imenso, intenso, amor incomparável, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. Imenso, intenso, amor incondicional, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. Eu só queria vê-lo pra expressar amor por quem me viu e se importou. Não fui convidado e nem aceito ali, mas mesmo sabendo do meu passado, ele disse que eu estava perdoado. Quanto amor, Senhor, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. Imenso, intenso, amor incondicional, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. Cura, perdão, alívio, esperança. Nele a vida encontrei, nele eu encontrei. Encontrei. Nele a vida encontrei. Cura, ele tem, ele tem. Nele a vida encontrei, nele eu encontrei. Imenso, intenso, amor incomparável, tão real, sem igual. Nele eu sou imenso, intenso, amor incondicional, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. Do seu amor ao senso, incondicional, tão real, sem igual. Nele eu sou perdoado. É tudo sobre Jesus. A gente começou essa série de mensagens na semana passada para a gente falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E a gente começou essa série, eu comecei explicando para vocês, eu queria lembrar vocês disso para a gente continuar hoje a nossa reflexão, de que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta muito interessante, um alinhamento muito importante para os discípulos de Jesus no primeiro século, e que pode ser muito útil para mim e para você na nossa caminhada com Jesus.
A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita em 62 depois de Cristo. Em 62. Paulo já está no finalzinho da vida dele. Paulo já escreveu a maioria das cartas, já plantou as igrejas. Ele está preso em Roma e ele escreve essa carta à igreja de Colossos, que nem foi ele que plantou. Paulo possivelmente nunca esteve em Colossos. A igreja de Colossos foi plantada por Epáfras, uma pessoa que foi até Éfeso e viu Paulo pregando o evangelho. E a partir das informações que ele ouviu em Éfeso, Epáfras vai para Colossos e planta essa igreja, essa nova igreja de discípulos e discípulas de Jesus. Paulo agora, em 62 depois de Cristo, está preso em Roma e escreve essa carta então aos discípulos e discípulas de Jesus que estão em Colossos, para adverti-los, para alinhá-los segundo a vontade de Deus. E qual é o contexto que eles estão vivendo, gente? De 54 até 68, quem governou o Império Romano foi Nero. Nero, conhecido como Nero o Louco, porque Nero, dos imperadores, ele de longe foi o mais insano, o mais injusto, que tinha uma mania de grandeza que excedia os outros imperadores que o sucederam. Nero, ele queria fazer com que Roma fosse tão grande, tão dominante diante daquela cultura, que jamais fosse esquecida, que ele, Nero, fosse reconhecido como o maior imperador da história. Inclusive, Nero não esperava apenas reconhecimento enquanto líder, ele esperava também adoração, veneração. Ele se sentia como o próprio Deus. Naquele contexto, o Império Romano, aquele grupo de pessoas de fala grega, eles diziam o seguinte: o Evangelion, a palavra que deu origem à nossa expressão evangelho, a boa notícia é: temos um imperador forte, temos um imperador que vai garantir a Pax Romana. A Pax Romana dizia respeito à paz, não teremos povos mais fortes trazendo risco ao nosso povo, e além disso, uma economia forte, a questão financeira, a questão estrutural do império forte e poderosa também. Naquele contexto eles diziam o seguinte: quem garante para a gente a Pax Romana, quem garante para a gente sustento, quem garante para a gente economia saudável, quem garante para a gente segurança, é Nero. E Nero exigia adoração e perseguia os cristãos. É Nero quem persegue os cristãos. Sob o governo de Nero, Roma manda queimar os cristãos, incendiou os cristãos por toda Roma, iluminando Roma no período noturno, com tochas humanas, discípulos e discípulas de Jesus queimados, para mostrar para as pessoas o que Nero fazia com quem não se curvasse diante dele. É nesse contexto que a carta aos Colossenses é escrita, um contexto onde a igreja é jovem, a igreja está começando em Colossos, e ela está extremamente pressionada pelo governo do Império Romano. Está no meio do mandato de Nero, de 54 a 68, Nero é o imperador de Roma. A carta aos Colossenses foi escrita em 62, no meio do mandato de Nero. Dias difíceis, dias complicados. Na semana passada, a gente falou sobre a supremacia de Cristo, que apesar de Nero trazer para si e entender que ele era o próprio Deus, que ele mandava e acontecia quando ele queria, a gente viu que Paulo nos adverte no primeiro capítulo da carta aos Colossenses que não, quem é o Deus é Jesus, quem é a imagem invisível do Deus vivo é Jesus, Jesus é o próprio Deus. Paulo está fazendo uma denúncia, dizendo: olha, não é Nero quem manda, não é a Nero que vocês devem devoção ou devem temer, vocês devem temer a Jesus, Ele que mudou a vida de vocês, Ele que reconciliou vocês ao Pai. E diante disso, talvez o que existia na mente dos discípulos de Jesus naquele momento é o seguinte:
Diante do contexto dos cristãos colossenses de uma vida cercada e pressionada pelo poderio do Império Romano, a grande questão em suas mentes é: vale a pena viver sob o senhorio de Jesus? Se você de repente estivesse na igreja de Colossos, lá em 62 depois de Cristo, e você, vamos imaginar uma cena aqui hipotética, você vira para o lado com a pessoa que está com você ali naquela comunidade, e você fala assim: isso que Paulo está falando é interessante, de Jesus ser o Senhor, Ele ressuscitou, Ele é o primogênito entre os mortos, Ele é Senhor sobre a criação e sobre a nova criação. É interessante, mas como é que a gente vai fazer na prática? Como é que a gente não vai se curvar diante de Nero? A gente vai ser morto. Como que nós não vamos, de certa forma, nos envolver com o Império Romano? O que vai acontecer com a gente? Nós não conseguiremos comprar mais, e pior, nós não conseguiremos mais vender, e automaticamente teremos dificuldade nos nossos negócios, na nossa vida, e tudo vai piorar. Como que a gente faz na prática para viver debaixo do senhorio de Jesus e não debaixo do senhorio de Nero? Porque talvez para eles Nero de repente fosse a figura daquela coisa assim que acontece às vezes com a gente. Puxa, seria tão legal se o Império Romano não fosse tão duro assim, porque até que tem pontos positivos, garante segurança para a gente, garante sustento. As estradas em todo o Império, constituídas e feitas por Roma, elas funcionam e melhoraram o comércio entre as cidades. Tem coisas boas. Poxa, que pena que é assim. E talvez eles ponderassem naquele contexto sobre o que fazer. O que fazer? E diante disso, gente, Paulo, quando ele escreve essa carta, e a partir do versículo 24 do capítulo 1, a gente percebe que Paulo ele fala duas vezes a respeito do mesmo padrão, e eu queria mostrar isso para vocês nessa manhã. Ele fala duas vezes a respeito de sofrimento, um sofrimento que aprisiona, um sofrimento que angustia, um sofrimento que lesa a vida daqueles discípulos de Jesus do primeiro século. Eles são perseguidos e sofrem agressões verbais, emocionais, físicas. Eles sofrem agressões de todo tipo. Eles vivenciam um sofrimento, é um contexto de sofrimento que eles estão vivendo. Por quem que eles estão vivendo esse sofrimento? Por causa da igreja, porque eles estão envolvidos nessa comunidade, e eles começam a sofrer perseguição por fazer parte desse corpo de Cristo naquele contexto. Por que que eles fazem isso? Com o objetivo de que Deus seja glorificado na vida daquelas pessoas e uma igreja forte cresça. E eles têm uma pretensão. Paulo fala a respeito desse padrão, ele repete isso nos versículos que a gente vai ler hoje, do versículo 24 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Paulo fala a mesma coisa duas vezes. Ele fala sobre o sofrimento, por quem é o sofrimento, por que esse sofrimento e qual a pretensão dentro desse sofrimento. Depois ele repete isso. E uma coisa que a gente enxerga nesse texto que eu queria mostrar para vocês é que tudo isso está envolto para Paulo de alegria. Paulo começa a falar de sofrimento, Paulo começa a falar de angústia, Paulo começa a falar de luta, Paulo começa a falar de transtornos, de complicações, mas na verdade, Paulo está falando de alegria. A alegria que só Deus pode gerar na minha alma e na sua alma. No mundo que a gente vive, quando a gente fala em alegria, quando a gente fala em sucesso, automaticamente vem à sua mente a régua da nossa cultura a respeito do que é sucesso, do que é felicidade. Você ter saúde, você não frequentar o médico, você ter recursos financeiros para você comprar o que você quiser, quando você quiser, você ter sucesso profissional, ser reconhecido na sua área como uma boa profissional, você ter uma família que ama você, a quem você ama também. E a gente pode elencar vários exemplos do que é ter sucesso, do que é se dar bem em 2022 na nossa cultura.
E quando a gente olha por esse ângulo, quando a gente pensa no sofrimento, parece que alguma coisa está dando errado na nossa vida. Quando a gente vivencia o sofrimento, quando a gente vivencia angústias reais, profundas, que machucam, ferem a nossa alma, alguma coisa está errado. Será que a gente está em pecado? Será que eu fiz alguma coisa e aí agora Deus está me punindo? Será que Deus está pesando a mão sobre mim? Será que as coisas estão indo de mal a pior em casa? A minha despensa está vazia? Será que porque eu não fui fiel na igreja e não me envolvi quando eu deveria me envolver? E a gente começa a associar causa e efeito. Quando Paulo aqui está vivendo um contexto de extremo sofrimento, a igreja de Colossos também está vivendo um contexto de extremo sofrimento, perseguição, opressão, feita pelo Império Romano, mas mesmo assim Paulo está falando de alegria. O foco de Paulo não está no sofrimento, o foco de Paulo não está no transtorno, nas complicações, nas dificuldades da igreja naquele contexto. O foco de Paulo está na alegria, porque para Paulo é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Não é sobre circunstâncias, não é sobre coisas que eu fiz, deixei de fazer, não é sobre minhas limitações, sobre meus pecados que eu não consigo abandonar. Não é sobre isso. É tudo sobre Jesus. E gente, tem coisas óbvias que precisam ser ditas e relembradas. Às vezes nós achamos que não, eu entendi isso, Carlos, eu sei que é pela graça que eu sou amado. A gente sabe mesmo, mas até que página a gente sabe? Até que circunstância prática você consegue gerir isso no seu coração, na sua mente? Quando fulano, uma pessoa próxima de você, seu marido, sua esposa, seu filho, quando um amigo seu do trabalho ofende você, e você precisa tratar essa pessoa pela graça e não pelo merecimento, e isso fere você profundamente, como que você reage? O que Paulo está dizendo aqui é que não é sobre as circunstâncias, não é sobre o merecimento, não é sobre o sofrimento, é tudo sobre Jesus. Nesse sentido, eu queria convidar vocês para a gente conversar sobre esse tema: Cristo em nós, o mistério de Deus. Cristo em nós é o mistério de Deus. É uma coisa que a gente crê pela fé e entende pela fé, mas na prática, raciocinando, 1 mais 1 não necessariamente dá 2. Cristo em nós, o mistério de Deus. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês nesse texto, e a primeira coisa que eu queria destacar, antes da gente ir para o texto, é a vocação de Paulo e o sofrimento. Os versículos 24 em diante, eles começam a falar sobre a vocação de Paulo, e eles começam a apresentar então esse padrão que eu mostrei para vocês: sofrimento, por quem, por quê e qual a pretensão nele. O primeiro padrão que Paulo nos apresenta, a gente vê a questão do sofrimento no versículo 24, parte A. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Agora me alegro em meus sofrimentos, gente, meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Paulo está preso, ele está preso em Roma, e Paulo sabe o que é sofrer. Se você der uma olhadinha nas cartas de Paulo, em Atos, você vai perceber que Paulo ele foi apedrejado quase até a morte. Paulo foi picado por uma cobra venenosa e por pouco não morreu. Paulo ele passou frio, passou fome, passou sede, e em função de todas essas questões, é que ele diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso sofrer, tudo posso padecer, tudo posso ter limitações naquele que me fortalece. Paulo sabe o que é sofrer. Paulo não está falando aqui de maneira ingênua, agora eu me alegro nos meus sofrimentos, como se sofrimento fosse uma frescura de Paulo. Não é disso que Paulo está falando. Paulo já foi açoitado inúmeras vezes. Paulo deveria ter cicatrizes horríveis em suas costas, pelos açoites que já tinha recebido em função de ser um discípulo de Jesus.
Paulo sabe a respeito do sofrimento. E é interessante que essa expressão que está destacada aqui em amarelo, completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, não significa, gente, que Jesus ele não pagou todo o preço. Jesus pagou só 95% do preço na cruz. Aí você precisa fazer a sua parte, e pagando a sua parte no preço, o seu 5%, o seu 10%, para completar no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Não é isso. Não é que o sacrifício de Jesus é incompleto, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte: imagina que você tem acesso a uma composição incrível de Beethoven, um dos maiores músicos da história, certo? E você tem acesso a essa composição e você percebe que musicalmente a composição é perfeita. Ele pensou em todos os instrumentos, ele pensou na execução de cada instrumento, na intensidade da execução de cada instrumento, em cada momento específico da música. E se você gosta de música, se você aprecia música clássica, você sabe o tamanho da complexidade que é uma composição de Beethoven, de Mozart, desse pessoal. Agora imagina que a gente pega aqui uma orquestra, a gente convida 100 músicos que vão executar de maneira assim maravilhosa a composição feita há muitos anos atrás por Beethoven. Quando eles estiverem executando essa canção, executando essa música de excelência, essa orquestra estará colocando em prática, estará completando o significado daquela composição. Mas não estará mudando o significado da composição, não estará crescendo. Não é porque aquela orquestra de 100 músicos de maneira maravilhosa executa aquela composição de Beethoven de maneira perfeita, não é por isso que agora então essa composição se tornou perfeita. Não, ela já era perfeita há centenas de anos atrás. Mas essa execução desses 100 músicos, foi lindo ouvir o que eles tocaram. É mais ou menos essa ideia, gente. Jesus ele completou 100% o sacrifício na cruz. No entanto, quando nós, enquanto igreja, participamos disso, é como se nós continuássemos executando aquilo que Jesus fez e mostrando para o mundo que nós caminhamos sob um ritmo diferente. Paulo está falando de sofrimento. Paulo está falando que ele se alegra nos sofrimentos por vocês, pelos colossenses, pela igreja, completando no corpo o que resta das aflições de Cristo. O texto continua. E agora Paulo fala por quem ele sofre. Em favor do seu corpo, que é a igreja, do corpo de Jesus, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo, ele tem consciência de que ele sofre, mas ele não sofre por um capricho, ele não sofre porque Deus está punindo, ele não está sofrendo porque faltou fé, ele não está sofrendo porque Deus está punindo, porque antes dele se converter ao discipulado a Jesus, Paulo perseguia os cristãos. Então vai que agora Paulo está preso em Roma porque Deus está pesando a mão sobre ele. Não, Paulo sabe que não é por isso. O sofrimento de Paulo é pela igreja, pela comunidade de Jesus espalhada ali naquele contexto, especialmente em Colossos. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você pensa no seu sofrimento, nas coisas que acontecem na sua vida, que você perde o controle e que angustiam você, muitas vezes a gente sofre por questões pelas quais a gente não deveria sofrer. A gente deveria ter uma visão madura, ou a gente deveria entender que a vida é assim. O sofrimento faz parte da humanidade. Por quê? Porque o pecado entrou na história, conforme Gênesis 3 conta para a gente, e a desconexão do ser humano para com Deus traz consequências, traz a morte, traz o caos, dificuldades, complicações. Então, quando eu e você sofremos, o desafio
para a gente é que esse sofrimento ele seja em função da igreja. Sofrer porque a gente insiste em amar a igreja. Sofrer porque nós insistimos em acreditar na comunidade cristã. Sofrer porque nós insistimos em acreditar que a igreja é o verdadeiro espetáculo da terra, onde pessoas pecadoras, pessoas simples se reúnem para se encontrar com um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Que nós possamos sofrer pela igreja. Não sofra por causa de política. Não sofra porque o presidente é o fulano ou é o beltrano. Não sofra porque o seu time de futebol perdeu. Não sofra porque você gostaria de ganhar mais e não ganha como você gostaria, não é reconhecido profissionalmente como você gostaria de ser. Não sofra por causa disso, sofra por causa da igreja, porque a igreja é a esperança do mundo. Paulo continua e ele diz por que ele sofre. Versículos 26 e 27, o texto diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Naquele contexto existia vários cristãos judaizantes que percorriam as igrejas no Império Romano, e com certeza com Colossos não foi diferente. E eles percorriam as igrejas, eles diziam o seguinte: ok, vocês se converteram a Cristo, mas vocês também têm que se cuidar com relação aos alimentos, como a lei judaica prevê. Vocês não podem comer esse e esse alimento, e quando vocês forem comer, vocês têm que cozinhar da maneira certa. Outra coisa, vocês homens precisam ser circuncidados. Agora que vocês se converteram, mesmo vocês sendo gentios, precisam ser circuncidados. E existia então muitos líderes que exigiam regras, exigiam questões da lei para os gentios, para os novos convertidos naquele contexto. E Paulo está dizendo assim: Deus quis dar a conhecer entre os gentios. Isso é uma ofensa para o judeu que está ouvindo essa carta, a leitura dessa carta, ou que está lendo essa carta. Deus fez conhecer aos gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual que é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Veja bem, não é Cristo com você, não é Cristo por você, não é Cristo em qualquer outra relação que não seja em você. Essa é a esperança da glória, Cristo em você. A ideia aqui, gente, lembra na semana passada a gente falou que Paulo fala, né, que Cristo é o cabeça, do qual a igreja é o corpo, da qual a igreja é o corpo. A ideia aqui é que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, e essa união, ela é indivisível. Ela é indivisível, indissociável. Nós estamos juntos de Cristo, e Ele em nós, não por nós, não com a gente pura e simplesmente, uma situação que poderia mudar ali na frente, não, em nós. Essa é a esperança da glória. Essa é a esperança da glória. É por esse motivo que Paulo sofre. E qual que é a pretensão de Paulo diante desse sofrimento? Versículo 28: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo homem perfeito em Cristo. Qual é a ideia de Paulo aqui, gente? Ele não está falando de perfeição no sentido de não ter erros. A palavra aqui, perfeito, vem do grego teleios, que significa completo, no sentido de irrepreensível. Não tenho o que falar disso aqui. Não significa que seja perfeito, mas significa que essa coisa, ou essa pessoa no caso, não é digna de repreensão. Ela é completa, ela é plena. É esse o objetivo pelo qual Paulo sofre. Agora, gente, vamos pensar. A gente perde o sono, a gente fica ansioso, a gente reclama da vida para o cônjuge, para o amigo, reclama nas redes sociais, a gente reclama, a gente sofre, a gente perde o sono, perde a fome. Agora,
Qual é o motivo que tem feito você sofrer? Paulo está ensinando a gente aqui que os discípulas de Jesus, eles vão sofrer sim. Ele não está dizendo que você não vai sofrer não, mas ele está dizendo que esse sofrimento, ele tem que ser pela igreja, e com o objetivo de tornar aquelas pessoas que compõem a igreja mais maduras, mais completas, mais parecidas com Jesus, com menos mimimi, com mais desejo no coração de serem parecidas com Jesus de fato, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo que o sofrimento que ele vive é por esse motivo, é com esse objetivo, é isso que ele espera, é tudo sobre Jesus. Essa é a vocação de Paulo, gente. Quando a gente olha para a vida de Paulo, muitas vezes a gente diz assim, bom, mas você está falando de Paulo, né? Paulo é o maior missionário da igreja, e a pessoa que no Novo Testamento inteiro tem Paulo, né? E não dá para comparar com Paulo, Carlos. Ele era um cristão muito maduro e diferente, Deus usou de fato, mas ele era pecador como eu e como você. O que o texto está mostrando aqui nessa primeira fala, Paulo está falando dele mesmo, ele está falando dele, mas isso serve de exemplo para a gente. O próprio Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós podemos sim olhar para o exemplo de Paulo e falar assim, eu quero imitar esse cara, eu preciso mudar mesmo, porque, gente, sofrer é algo que vai acontecer com a gente em todos os ambientes e esferas da nossa vida, por boas razões e por péssimas razões. Nós vamos sofrer sempre. Você sofre porque você perde um ente querido, mas você, mãe, também sofre porque sua filha casa. É uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, ela casou, achou uma pessoa e vai sair de casa, mas você sofre também. A gente sofre por muitos motivos, e está tudo bem. Agora, o que Paulo está dizendo é que o sofrimento mesmo, como discípulos de Jesus, que nós devemos nos envolver, e que vale a pena nos envolver, porque esse sofrimento, na verdade, ele aponta para a alegria, é quando a gente sofre em prol da igreja, por servir outras pessoas, é quando a gente sofre por acreditar em outras pessoas. Mas Carlos, de novo você vai tomar um café com essa pessoa? De novo você vai gastar um tempo com fulano, com fulana? Rapaz, lava as mãos, deixa quieto esse cara, essa pessoa. Não, nós não podemos deixar de acreditar, porque a igreja é a esperança do mundo, e a igreja somos nós. Acredite na igreja. É a igreja que pode transformar a sua família, é a igreja que pode transformar a Jaguariúna, é a igreja que pode transformar o mundo. Sabe por quê? Porque o poder da igreja é o poder do Espírito Santo, não é nosso, é do Espírito Santo. Essa foi a vocação de Paulo, essa foi a vocação e o sofrimento de Paulo. Mas uma segunda coisa que a gente vê aqui também nesse texto, é a vocação da igreja e o sofrimento. Paulo fala, num primeiro momento, ele apresenta o padrão falando dele, e depois ele apresenta o mesmo padrão falando da igreja. Versículo 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Para isso eu me esforço. A palavra esforço aqui, em algumas traduções, talvez aí na sua Bíblia, eu me afadigo, é no sentido de eu me canso, é por isso que eu me canso, é aqui que eu gasto energia, porque quando você fala em esforço, às vezes parece outra coisa, né? Mas é cansaço, é gastar energia mesmo, é sofrimento, é para isso que eu sofro, é nesse sentido que eu gasto as minhas energias. Como que você faz, Paulo? Como é que você sofre? Lutando conforme a sua força. Interessante, a força de Paulo para trabalhar com as igrejas não é dele, e ele tem consciência disso, gente. E às vezes a gente está acompanhando pastores, líderes religiosos por aí nas redes sociais, ou que você conhece, e de repente, pessoalmente, e de repente a gente vai ouvir dessas pessoas, e parece que a força delas vem do esforço delas mesmas.
porque elas são muito piedosas, porque elas leem a Bíblia muito, porque elas oram, porque elas jejuam, então elas têm uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, e isso faz com que elas atuem poderosamente na cidade. Isso é uma mentira, isso não é verdade, isso é uma impossibilidade, porque a Bíblia ela não me chama de herói, a Bíblia me chama de ovelha, e ovelha é um animal ignorante, que demora a aprender, que é insuficiente na capacidade de se proteger dos seus predadores, é insistentemente ignorante. É disso que a Bíblia me chama. Ela não me chama de herói. O poder capaz de transformar Jaguariúna, de transformar a sua casa, não vem de mim, não vem de você. E Paulo está dizendo aqui: eu luto conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Gente, parece que ele está escrevendo isso aqui assim, acabando um filme, né? Acabando um filme hollywoodiano, e Paulo está ali, a música começa a crescer, e Paulo está caminhando, e não, ele está preso. Ele está numa prisão úmida, numa cela suja, sendo açoitado, sendo humilhado. É de lá que ele tem essa perspectiva da história. O Espírito Santo está atuando poderosamente em mim. Versículo 1 do capítulo 2: por quem que a igreja sofre? Por quem que essa igreja deve sofrer? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Nós lutamos pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus pessoalmente. Colossos ficava numa região onde tinham 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Colossos era a cidade mais pobre, a mais simplesinha dessas 3 cidades importantes de uma região do Império Romano. E quando Paulo está dizendo aqui, quando ele fala de Laodiceia também, e ele fala daqueles que não conhecem pessoalmente, ele está dizendo o seguinte: gente, vocês não estão sofrendo à toa. O sofrimento de vocês não é humilhação pura e simplesmente diante de Nero, diante do Império Romano. O sofrimento de vocês como discípulos e discípulas de Jesus hoje, 2022, não é à toa. Não é que Deus não quer intervir, não. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas dizem assim: Carlos, até quando? Por que Deus não toma providência? Por que Deus permite acontecer isso? Por que Deus permite acontecer aquilo? Deus continua no controle da história. O nosso sofrimento não é em vão, o seu sofrimento não é em vão. E por quem é pela igreja, é por aqueles que ainda não compõem a igreja de Cristo, e que conhecerão a igreja a partir do seu testemunho, a partir da sua fala, do seu compartilhar do Evangelho. Por quê? Versículo 2 e 3: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, não tem nada melhor do que você conhecer a Jesus. Jesus, o mistério de Deus, não é você conhecer detalhes da Bíblia que falam sobre complexidades, ideias espirituais mirabolantes, para que você se torne um super crente, um super discípulo de Jesus. Não. O ápice, o auge da sua história é você conhecer a Cristo. Ele é o mistério de Deus, revelado em carne, na história, em favor da humanidade. Eu quero desafiar você a pensar um pouquinho nesse momento a respeito, quando você pensa na sua espiritualidade, na sua caminhada com Jesus, do que você mais precisa? O que faz seu coração arder? Às vezes, se você é uma pessoa muito ativista, o que faz seu coração arder é participar de alguma coisa, servir na igreja. Ou se você gosta muito de conhecimento, então o que faz você queimar diante de Deus é você ler bastante a Bíblia, ler livros referentes
ao agir e a missão da igreja. Talvez seja você simplesmente participar de uma comunidade cristã. Mas eu quero dizer para você que o seu coração, ele precisa bater forte. É por Cristo. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. A sua mente, ela precisa aprender a pensar e a refletir e a desejar Cristo, porque é tudo sobre Jesus. E desejar Cristo, gente, é diferente de quando você passa, por exemplo, a admirar um profissional da área onde você atua. Você começa a admirar essa pessoa e ela está lá longe, num nível praticamente inalcançável, e você nem está muito próximo das virtudes, dos defeitos, você simplesmente admira de longe. Não, Jesus ele convida você para uma caminhada. Na verdade, Jesus convida você para imitá-lo. Se você começa a imitar Jesus, então isso significa que o seu coração, a sua mente estão cheios de uma convicção, de uma vontade de conhecer mais a Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E qual a pretensão de Paulo com relação à igreja agora? Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Gente, os argumentos usados por aí, eles são convincentes. Ninguém vai chegar para você e falar assim: olha, está vendo essa madeirinha aqui, dessa mesa? Então essa madeira, ela é um aproveitamento da cruz onde Cristo foi crucificado. Aí você vai falar assim: poxa, não ofenda a minha inteligência, pelo amor de Deus, não quero isso. Você rapidamente consegue entender que isso não faz sentido. Agora, muitos líderes religiosos, eles chegam com argumentos convincentes. Faz sentido, é por aqui. E você vai vendo, puxa, tem uma aparência mesmo de espiritualidade, tem uma aparência de coisa boa, tem uma aparência de ir mais profundo no relacionamento com Jesus, tem uma aparência de descobrir coisas complexas a respeito da eternidade, a respeito de quem Deus é, do que Deus faz. E aí você fala: puxa, eu acho que é por aqui. Mas quando você começa a trilhar esse caminho, você percebe que esse caminho não é sobre Jesus, esse caminho é sobre a religião. Esse caminho é sobre meritocracia, esse caminho é sobre emocionalismo, esse caminho é sobre arrepios, esse caminho é sobre coisas que não estão contidas na palavra de Deus. E aí, pelo amor de Deus, não se engane, é tudo sobre Jesus, é só sobre Jesus. Não se engane, não deixe com que falsos líderes deturpem a sua maneira de enxergar Jesus. Falsos líderes, às vezes eles são falsos porque eles agem de má fé, e às vezes eles são falsos porque eles estão enganados, não necessariamente porque estão agindo de má fé, mas estão debaixo do engano. Como é que a gente desempata isso? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele se revoltou contra a igreja daquele momento, que dizia que Deus falava não somente a partir da Bíblia, mas também a partir de uma série de coisas, de tradições. E ele se revolta com aquilo, e essa comunidade cristã que é fruto daquela revolta, chamada de Reforma Protestante. E o centro da reforma era: voltemos para a palavra, voltemos para a palavra. Não se engane, não se engane com argumentos aparentemente convincentes. Vocês não precisam sofrer. Não, Carlos, Jesus já sofreu por mim, Jesus já sofreu, então todo o sofrimento agora ficou na cruz. Eu não tenho que sofrer, eu não tenho que viver dias difíceis, pelo contrário, eu sou filho do rei, sou filha do rei, eu só tenho que viver coisas boas agora. Inclusive eu ouvi um pastor falando isso, e olha, eu acho que faz sentido. Por favor, não se engane com argumentos convincentes.
Paulo apresenta isso aqui para a gente, 2 vezes, dos versículos 24 do capítulo 1 até o versículo 28, e do versículo 29 do capítulo 1 até o versículo 4, ele apresenta 2 vezes esses padrões. Primeiro falando dele, sofrimento, por quem, por quê, pretensão, e depois ele apresenta o mesmo padrão falando da igreja. Mas é interessante que na mente de Paulo, na cabeça de Paulo, ele está falando de alegria, ele está falando de verdadeiro contentamento, verdadeiro contentamento. No versículo 24, que começa esse texto que a gente leu, Paulo começa dizendo: agora eu me alegro em meus sofrimentos. Espera aí, que história é essa, Paulo? Você é um masoquista? Você gosta de sofrer? Não faz sentido isso. Agora eu me alegro em meus sofrimentos. No versículo 5 do capítulo 2, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo ele faz uma construção literária aqui muito interessante, muito característica da literatura hebraica. Se você olhasse para esse recorte textual aqui de alguns versículos, você pensasse num quadro, você ia perceber que as margens do quadro, a borda do quadro, ela é sobre alegria, e o centro tem uma bagunça ali, tem sofrimento, tem a igreja, tem perseguição, mas os sinalizadores, os indicadores desse quadro falam sobre a alegria. E a alegria, ela diz muito mais a respeito sobre de onde e para onde a gente está olhando, do que necessariamente a respeito de circunstâncias. Porque você pode contar para mim uma circunstância da sua vida e dizer que você ficou muito feliz, e a pessoa que está do seu lado pode falar a respeito da mesma circunstância que a deixou muito triste, porque são perspectivas diferentes. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa, ela é absoluta, e ela está dizendo para mim e para você nessa manhã, que contextos de sofrimento, perdas, e a gente está pensando aqui, gente, em sofrimento físico, em perseguição, em coisas terríveis que nós não vivenciamos hoje, graças a Deus. Mas Paulo está dizendo assim, todo esse contexto de sofrimento, na verdade é alegria. É alegria. Mas aí alguém pergunta: Paulo, mas você é maluco? Que história é essa? Você está com as costas todas cheias de feridas, o pessoal tendo que passar óleos aí, produtos para aliviar suas dores, para você poder dormir. Que história é essa de que sofrimento na verdade é alegria? Do que você está falando, Paulo? Paulo tinha em mente esse versículo que a gente já leu, esses 2 versículos: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Paulo tem em mente aqui, gente, para a gente caminhar para a conclusão, é que quando alguém dizia algo referente à glória na sabedoria bíblica, principalmente no Novo Testamento, não está falando aqui de reconhecimento, de glamour, a esperança do glamour, a esperança, Cristo em vocês, a esperança da vitória, não é nesse sentido. Glória no sentido da eternidade, é de quando o Messias viria. Essa era a expectativa dos judeus, de que enfim tudo seria justo, não haveria mais choro, injustiças, imoralidades, promiscuidades. O mundo voltaria a ser aquilo que Deus planejou lá em Gênesis 1 e 2. É disso que Paulo está falando aqui. Essa é a esperança de que muitas limitações de todas as esferas, mas o que Paulo está dizendo é: esses problemas, eles não são nada. Eles não são nada, porque o mais importante é Cristo em mim. Eu tenho a esperança da eternidade, eu tenho a esperança de que tudo vai ficar bem. O reino de Deus enfim chegará e será manifesto plenamente.
O que a Bíblia está nos alertando aqui na carta de Paulo aos Colossenses é a gente alinhar a nossa expectativa a respeito da nossa história. Muitas vezes nós sofremos, nós entramos em depressão, a gente precisa ser medicado, e esse sofrimento é real, ele não é de nenhuma forma algum tipo de hipersensibilidade, ele é real, mas muitas vezes ele se inicia, ou ele é iniciado em função de expectativas que nós temos equivocadas a respeito da vida, de não podermos sofrer, de não podermos vivenciar o sofrimento, e Deus nunca prometeu isso para a gente. Pelo contrário, a Bíblia toda está falando de homens e mulheres de Deus que sofreram. Agora, quando você entende esse mistério, Cristo em você, esperança da glória, Cristo em você, esperança da glória. E aí você vai falar assim: Carlos, tá, mas assim, esperar, também não é legal esperar assim a glória, né? Anos e anos esperando, mas é um outro tipo de esperança. Uma coisa é a gente esperar que em outubro desse ano as eleições sejam justas e que alguém muito centrado assuma o governo do país, do estado, e que essa é uma esperança no sentido de uma conjectura. A gente espera que isso aconteça, mas é uma esperança, pode acontecer, pode não acontecer, certo? Agora, essa esperança de Paulo aqui é diferente. É a esperança que faz um pássaro cantar às 4 da manhã, quando ainda está escuro. O pássaro não tem dúvida de que vai amanhecer. Ele vai cantar às 4, às 4:30, às 5 horas, ainda está escuro, mas ele vai cantar. Por quê? Porque ele sabe que vai amanhecer. Ele sabe que o sofrimento não tem a última palavra. Ele sabe que por causa de Jesus todas as coisas vão ficar bem. E é isso que eu quero desafiar você a pensar nessa manhã. Eu não tenho dúvida, gente, que os sofrimentos de vocês são reais. Eu não tenho dúvida que de vez em quando acontece comigo, a gente perde o sono, a gente fica triste, às vezes por um motivo grande, às vezes nem é tão grande, às vezes me afetou muito, né? Não afetou tanto as pessoas que estão comigo, mas me machucou, e aquilo nos aprisiona emocionalmente, judia da gente. Mas o que é importante a gente entender é que todo o nosso sofrimento, ele está envolvido por uma estrutura de alegria, mas que alegria masoquista é essa, Carlos? É a alegria do reino de Deus, que não olha para as circunstâncias, é a alegria do reino de Deus que olha para Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. A glória virá, a eternidade virá, e eu não estou pensando aqui em depois da morte, não, eu estou pensando aqui no que Jesus falou. Jesus disse que o reino chegou, ele morreu, ele entrou na história, ele pagou o preço que você não poderia pagar, que eu não poderia pagar, e ele ressuscitou 3 dias depois, está vivo, o reino de Deus chegou. A sua expectativa não é uma expectativa furada, sem solidez. A sua expectativa, ela é real, ela é robusta. Como discípulos de Jesus, nossa missão não é receber mais dele. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Gente, essa conversa, ela é equivocada. Ela parece coisa boa, parece bonito, eu quero mais de Jesus, mas ela traz consigo uma patologia espiritual, que é não entender que na verdade Jesus já me deu tudo. Me dá mais, Jesus, eu quero mais. E Jesus está falando: ô cara pálida, eu já dei tudo para você, eu já morri na cruz, eu já disse que está consumado, você está livre para viver a vida que o meu Pai fez para você viver. Antes, a nossa missão é desfrutar da alegria que é pertencer a Ele e materializar ao mundo aquilo que dele já recebemos.
A nossa missão não é receber mais de Jesus. A nossa missão é desfrutar da alegria que é pertencer a Jesus e é materializar ao mundo aquilo que de Jesus nós já recebemos. Você já recebeu. O reino de Deus já chegou. Cristo em você já é uma realidade. A esperança da glória. O que você vai fazer com isso? Você quer mais de Jesus? Claro que você quer. Mas o que você precisa fazer de fato é materializar essa vida de Jesus na vida de outras pessoas. E quando você fizer isso, você vai experimentar sofrimento. Quando você fizer isso, você vai experimentar perseguições. Quando você fizer isso, algumas pessoas vão virar a cara para você. Mas o contexto maior é um contexto de alegria, de participar do que Deus está fazendo na história. Amém? Para a gente refletir, para a gente praticar, eu quero convidar você a pensar comigo em algumas questões importantes. E a primeira delas, para aqueles que estão unidos a Cristo, o sofrimento já não tem a última palavra. Estar unido a Cristo não significa estar morto, ok? Fulano já se uniu a Cristo porque já fechou os olhos para a história, abriu para a eternidade. Não, não é isso. Você está unido a Cristo quando Cristo vive em você. É esse o mistério de Deus. É esse o mistério de Deus. A gente não entende completamente isso. A gente só sabe que é assim que acontece. 2. Para aqueles que estão unidos a Cristo, a alegria sempre transborda. Para aqueles que estão unidos a Cristo, a alegria sempre transborda, independentemente das circunstâncias. Você já deve ter visto, conversado com alguém que está vivenciando um momento assim terrível, de dificuldades, de limitações, de privações, e você conversa com essa pessoa 10, 20, 30 minutos, e quando você sai, em vez de você ter fortalecido aquela pessoa, foi ela que fortaleceu você? Você já viveu algo assim? É porque algumas pessoas optam por não serem escravas das circunstâncias. Se você quiser ser escravo das circunstâncias, vá em frente. A frustração é logo ali. Se você quiser ser livre, Jesus está aqui nessa manhã para tirar dos seus ombros todo o peso e todo o fardo. E 3, porque estamos unidos a Cristo, há esperança, real esperança, de que tudo ficará bem. Porque estamos unidos a Cristo, há esperança de que tudo ficará bem. Não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, é pelo que Cristo fez na cruz. É tudo sobre Jesus. Você pode fechar seus olhos? Gostaria de orar com você. Deus de graça, eu gostaria que nesta manhã o Senhor abrisse os nossos olhos a respeito do sofrimento, das dificuldades, das frustrações que temos vivido, e que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para essas questões a partir de uma outra perspectiva. Por favor, Pai, por favor, Deus. Todos nós, Pai, vivemos dias difíceis, momentos complicados em nossas histórias. Todos nós, Deus, temos questões profundas, angústias em nossa alma, complexos, que demandam intervenção sua nesta manhã. Mas Deus, eu oro, Pai, para que à luz desse texto nós
fortalecidos, conduzidos por Seu Espírito Santo, possamos olhar com uma perspectiva diferente para o sofrimento e saber, Deus, que o sofrimento ele é apenas uma casquinha a respeito de algo muito mais profundo, muito maior, muito mais intenso, que é a alegria de estarmos envolvidos com o Senhor, de amarmos o Senhor, de estarmos, Deus, rendidos diante do Seu senhorio. Por favor, Pai, ajuda-nos a entender isso nessa manhã. Eu oro, Pai, para que meus irmãos e irmãs sejam livres no sofrimento, não necessariamente do sofrimento. Eu oro, Pai, para que o Senhor os livre, Deus, de estarem escravizados pelas circunstâncias. Eu oro, Pai, para que esta igreja, Jesus, olhe para as circunstâncias, Deus, com leveza, para enxergar a alegria que é permanente, a alegria que é eterna, porque é baseada nos méritos de Cristo. Por favor, Pai, mostra-nos isso nessa manhã, e que Seu Espírito Santo consolide essa convicção em nossas mentes, para a honra e glória do Seu nome. Amém. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado, me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra, Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, verdade que nos faz sonhar, depender da Tua promessa, que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra, Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura
da dor. Puxa vida, já chegamos ao final. Eu acredito que você foi abençoado pela palavra do pastor Carlos. E eu quero fazer o convite para você, para continuar conectado com Deus, conseguir buscar em Deus, colocar em prática essa palavra que você acabou de ouvir. E muito obrigado por você estar aqui conosco. Peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com familiares e amigos. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração junto com você. Deus, obrigado por essa palavra abençoada, que venhamos buscar colocá-la em prática. Abençoa a nossa semana, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço para você, no seu coração. Espero por você no próximo vídeo. Tamo junto.